Luiz Roberto manifestou seu apoio a Alex Escobar após o apresentador encerrar sua participação na cobertura da Copa do Mundo. Focado integralmente na própria recuperação, Escobar deixou os Estados Unidos e retornou ao Brasil na última sexta-feira, dia 27. Desde o anúncio, as redes sociais têm sido palco de diversas mensagens de carinho enviadas por amigos e fãs. O narrador da Globo, Luiz Roberto, que também precisou se afastar do Mundial para cuidar da saúde, fez questão de tranquilizar o colega através do Instagram. "Seguimos com Deus no comando", escreveu. A publicação logo recebeu o apoio do público, que também demonstrou solidariedade ao narrador com comentários como: "Você também faz falta". O apresentador do Globo Esporte passou mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro na segunda-feira, dia 22. Na ocasião, Escobar teve dificuldades para articular as palavras enquanto falava com Patrícia Poeta. Posteriormente foi confirmado que o jornalista sofreu um pico de pressão e precisou ser encaminhado a um hospital em Nova Jersey para realizar uma bateria de exames. "Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta, mas estou bem. Tive dificuldade para falar, um negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras", explicou Escobar logo após os primeiros resultados médicos. Apesar de ter sido liberado pela equipe médica local, o apresentador optou por deixar a cobertura do torneio para dar continuidade ao tratamento no Brasil. "Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames, não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias avaliando e conversando com os colegas da Globo e com a minha família. O melhor a fazer agora é parar e resolver essa situação. Claro que fica uma frustração, pois estava me divertindo muito, mas o importante é que estou bem", concluiu. É impossível não sentir um aperto no coração ao ver esse desdobramento recente envolvendo dois dos rostos mais queridos da nossa televisão. Quando falamos de Alex Escobar e Luiz Roberto, não estamos apenas citando funcionários de uma emissora, estamos falando de duas vozes que, de formas muito distintas, ajudaram a construir a trilha sonora da emoção esportiva brasileira nas últimas 2 décadas. O episódio com o Escobar, que nos deixou a todos em alerta durante aquela entrada ao vivo no programa Encontro, serve como um lembrete cruel, porém necessário, sobre a fragilidade humana por trás daquelas luzes de estúdio que parecem nunca se apagar. Para quem acompanha o Alex Escobar, sabe que ele é uma figura que traz uma leveza muito peculiar para o jornalismo esportivo. Nascido no Rio de Janeiro, o Escobar construiu uma trajetória fascinante. Muitos se esquecem, ou talvez os mais novos nem saibam, que antes de se tornar a face do Globo Esporte, ele trilhou um caminho diferente, passando inclusive pelo rádio, onde a voz precisa fazer todo o trabalho sem o auxílio da imagem. Foi na Rádio Jovem Pan que ele começou a ganhar corpo, mas foi a transição para a televisão, especificamente no Sport TV e depois na grade aberta da Globo, que o transformou em um comunicador popular, capaz de transitar entre o futebol sério e as brincadeiras do carnaval, onde ele se tornou uma figura icônica na transmissão dos desfiles. O que vimos na semana passada, aquela dificuldade na fala, o famoso dar um nó na língua, foi um susto monumental. Ele mesmo foi muito transparente ao descrever o que sentiu. E essa transparência, aliás, é uma marca registrada do Escobar. Ele nunca tentou ser o jornalista sisudo e intocável. Ele sempre foi o cara que fala com o público de igual para igual. Já o Luiz Roberto, que também precisou priorizar a saúde em um momento tão grandioso como a Copa do Mundo, é uma enciclopédia viva da narração esportiva. Natural de São Paulo, Luiz Roberto é um daqueles profissionais que parecem ter nascido com o microfone na mão. Sua carreira é marcada por bordões que já entraram para o folclore nacional e por uma energia inesgotável. Ele passou anos na Rádio Globo e na Jovem Pan antes de se consolidar como o principal narrador da emissora carioca após a saída de Galvão Bueno do dia a dia das transmissões. Luiz é o retrato da intensidade. Quando ele grita um gol, a casa treme. Quando ele se afasta, como aconteceu agora, o público sente o vazio, porque a presença dele é quase um ritual nas tardes de domingo e nas noites de quarta-feira. O que chama a atenção nessa história toda é a correlação entre esses dois momentos. Ver o Luiz Roberto, alguém que também conhece os limites do próprio corpo, vir a público estender a mão ao Escobar, é um gesto que humaniza a concorrência e a dinâmica de bastidores que a gente imagina existir na televisão. O que mudou? Talvez a percepção da própria finitude. Vivemos em um ritmo alucinante. O jornalismo esportivo, especialmente em épocas de grandes torneios como a Copa do Mundo, exige uma carga de trabalho que beira o insano. Fuso horário, estresse de transmissão ao vivo, pressão por audiência, a necessidade de estar sempre impecável na tela.
isso cobra um preço. E é preciso muita coragem, uma coragem que eu admiro profundamente para um profissional do calibre de um Alex Escobar vir a público, olhar para os seus chefes e para o seu público e dizer: eu preciso parar. Muita gente na posição dele, com o medo de ser esquecido ou de perder o lugar na fila da fama, tentaria empurrar com a barriga, arriscando um problema muito maior. Ele escolheu a vida. Na minha visão, a televisão brasileira vive um momento de transição importante. Antes, víamos apresentadores como figuras de mármore, quase inabaláveis. Hoje existe uma humanização muito maior, e isso é bom. Ver o Escobar explicar exatamente o que aconteceu, sem rodeios, sobre o pico de pressão, sobre a sensação doida de não conseguir articular as palavras, ajuda a desmistificar a saúde mental e física dos famosos. Isso mostra que por trás da maquiagem e das câmeras de alta definição, existem pessoas que também precisam de repouso, de remédios, de um abraço da família e, acima de tudo, de pausas. Eu, particularmente, acho que essa atitude do Escobar vai gerar uma onda de empatia que ele talvez nem imagine. O público brasileiro tem uma memória afetiva muito forte com quem entra diariamente na sua sala de estar. O Escobar tem esse lugar cativo. Quando ele fala com o público no encontro ou comanda o Globo Esporte, ele não está apenas dando notícias, ele está conversando com o vizinho, com o amigo. E quando esse amigo adoece, o público se sente parte do tratamento. A solidariedade que a gente vê nas redes sociais, com as mensagens do Luiz Roberto e de milhares de fãs, é o reconhecimento de que, para além do cargo ou da relevância na emissora, o que importa é a integridade física da pessoa. É curioso notar como a carreira do Escobar foi sempre marcada por momentos de descontração, quase como se o mundo do esporte fosse um grande playground onde ele era o mediador. Ver esse mesmo homem, sempre tão sorridente e pronto para uma piada, em uma situação de fragilidade clínica, nos faz olhar para a nossa própria rotina. Quantos de nós, escondidos atrás de mesas de escritório, de telas de computador ou no trânsito das grandes cidades, não estamos ignorando sinais que o corpo dá? O pico de pressão que o Escobar relatou é o sinal de alerta que muitas vezes o nosso organismo envia quando a carga está pesada demais. Acho que esse episódio vai ficar marcado como um exemplo de responsabilidade. Ele não deixou o torneio por falta de paixão, ele deixou porque a paixão não pode custar a vida. E o Luiz Roberto, ao escrever Seguimos com Deus no comando, reforça essa rede de apoio. Eles fazem parte de uma geração de comunicadores que entende que o espetáculo só pode continuar se o artista estiver bem. Não é sobre a notícia em si, é sobre a lição que fica. A televisão é voraz, ela consome tudo e todos, mas, no fim do dia, o que resta é o ser humano. Desejar pronta recuperação é o mínimo que podemos fazer, mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é a importância de valorizarmos esses profissionais enquanto eles estão ativos. Eles nos entregam as melhores emoções, as glórias dos nossos times, as frustrações das derrotas, e muitas vezes esquecemos que eles também sentem o peso do mundo. Que essa pausa seja o que o Escobar precisa para voltar renovado, e que o Luiz Roberto também encontre a paz e o tempo necessário para o seu próprio cuidado. No cenário da nossa televisão, a saúde não deve ser um luxo, mas um requisito básico. Ver esses dois gigantes trocando carinho e preocupação é um lembrete valioso de que antes de qualquer audiência, a gente deve priorizar o cuidado com o próximo e com a nossa própria saúde. O esporte vai continuar, as copas virão e irão, mas a história de quem narra e apresenta essa vida é muito mais importante do que qualquer placar final. Fica aqui o meu voto de muita força para eles e o meu pedido de que o público continue sendo esse porto seguro, esse lugar de carinho que acolhe quem, por tantos anos, nos deu alegria. Porque no fundo, a televisão é feita de gente para gente, e é essa humanidade que faz tudo valer a pena.